Recibamos a André Geraldo Carneiro de Oliveira con el tema Auditoría Coordinada sobre la Enseñanza Media en Brasil. Buenos dias. Em primeiro lugar, gostaria de começar minha apresentação registrando um forte agradecimento em nome do ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, ao honroso convite para participar do quarto Encontro Nacional de Auditores de Desempenho. Não poderia também, nesta ocasião, deixar de elogiar a equipe organizadora do evento, pela perfeição na realização desta tarefa. De início, apresento aos senhores e senhoras um breve vídeo que resume o assunto da minha apresentação, a auditoria coordenada no ensino médio no Brasil, que foi executada no ano de 2013. Ensino médio, etapa que fecha o ciclo da educação básica e marca a vida dos adolescentes, dentro e fora das escolas. Entre os 15 e 17 anos, esses alunos lidam com novas expectativas familiares e sociais, além de enfrentar a pressão de fazer escolhas que vão impactar o resto de suas vidas. Depois do terceiro ano, por causa da influência da escola, dos projetos que eles passam aqui, eu quero fazer a faculdade de administração. Eu pretendo fazer engenharia civil e já estou pesquisando sobre a área, né? Eu quero fazer relações internacionais porque eu posso, por exemplo, ser um embaixador, um cônsul, um diplomata, trabalhar em outras áreas. A lei prevê que, ao final desses 3 anos, os alunos tenham todo o conhecimento do ensino fundamental consolidado e aprofundado. Além disso, devem receber uma preparação básica para o trabalho e a cidadania e uma formação ética. O desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico também está previsto. A tarefa é grande, não só para os alunos, mas também para a União, estados e municípios, que com diferentes responsabilidades têm a obrigação de promover uma educação de qualidade. No caso do ensino médio, os governos estaduais e do Distrito Federal são os grandes protagonistas. A União presta apoio técnico e financeiro, e os municípios atuam para que os alunos saiam na idade certa do ensino fundamental e, assim, cheguem ao ensino médio também na idade correta. Nesse modelo, estados e o Distrito Federal têm o desafio de garantir não apenas o acesso e a permanência dos alunos nas escolas, mas também que o ensino ministrado seja efetivo, ou seja, que realmente haja aprendizagem por parte dos estudantes. De forma a contribuir para a melhoria do ensino e dos indicadores educacionais, tribunais de contas do Brasil se uniram para identificar os principais problemas que afetam a qualidade e a cobertura do ensino médio no Brasil. Para dar suporte a esse trabalho, em março de 2013 foi firmado um acordo de cooperação técnica para a realização de uma auditoria coordenada. Essa estratégia permite a colaboração entre os tribunais de contas, com a definição de um planejamento integrado e de questões comuns. Como resultado, os tribunais conseguem construir uma visão abrangente do objeto auditado, no caso, o ensino médio. O trabalho envolveu o Tribunal de Contas da União e mais 28 tribunais de contas brasileiros. No Brasil inteiro, 90 auditores participaram do trabalho e 580 escolas foram visitadas, de norte a sul do país. O TCU ficou responsável pela avaliação das ações do Ministério da Educação. O objetivo foi elucidar questões relativas à disponibilidade, à formação e às políticas de valorização dos professores. Também foram considerados a gestão, o financiamento e a cobertura da rede escolar de ensino médio. Os demais tribunais de contas avaliaram a gestão das unidades escolares e a infraestrutura das escolas, com foco no estado de conservação dos ambientes e de seus equipamentos. Um trabalho conjunto, com o objetivo de aprimorar o ensino médio brasileiro. Nós procuramos melhorar a gestão do próprio Estado. Procuramos propor medidas que visem aproveitar melhor o recurso público. O benefício que eu espero é grande, porque é a melhoria da qualidade de ensino do jovem. Entre as principais constatações da auditoria estão
A carência de pelo menos 32 mil professores com formação específica nas disciplinas obrigatórias, elevado índice de contratação de professores temporários, falta de metas claras, de indicador de qualidade individual por escolas ou por municípios e de definição de padrões mínimos de qualidade. O TCU fez recomendações ao Ministério da Educação para corrigir os problemas encontrados e aprimorar o ensino médio brasileiro. Mas o trabalho não acaba por aí. Para 2015 está prevista uma fase de monitoramento, quando será avaliado o estágio de implementação das recomendações feitas aos gestores, os avanços obtidos após a auditoria e os problemas persistentes no ensino médio. Passo a seguir a apresentação de alguns slides, apenas para enfatizar pontos importantes que já foram demonstrados no vídeo. Registro que, como estou entre colegas auditores, procurarei apresentar com maior detalhe o processo da auditoria coordenada, para que as ideias e insights aqui apresentados sejam úteis na execução de futuras auditorias coordenadas. Na sequência, identificarei com clareza qual foi o nosso objeto de auditoria. O ensino médio no Brasil é uma etapa dirigida a jovens que completaram o ensino primário e já têm, portanto, cerca de 9 anos de estudo. Os jovens ingressam no ensino médio com 15 ou 16 anos de idade, e essa etapa de ensino tem duração de 3 anos. Ao final do ensino médio, os alunos estão aptos a prestar o vestibular para ingressar na universidade ou a continuar os estudos por meio de cursos técnicos profissionalizantes. Para o entendimento do contexto da auditoria coordenada, é preciso compreender a estrutura federativa brasileira. No Brasil, a organização federativa é organizada da seguinte maneira: há um governo central, 27 estados mais o Distrito Federal e cerca de 5.570 municípios. Assim, temos cerca de 5.600 entidades autônomas, cada uma com a sua própria sistemática de accountability, incluindo um parlamento. Além disso, cada entidade está vinculada a uma respectiva Corte de Contas. Destaco nesse slide a relação do federalismo brasileiro com as políticas educacionais. Ao governo central do Brasil, cabe atuar prioritariamente no ensino superior. Os estados e o Distrito Federal devem atuar com prioridade no ensino médio. Já os municípios devem proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos da educação infantil e do ensino primário, anos iniciais e anos finais. Como foi apresentado no vídeo, é muito importante que o aluno entre no ensino médio na idade adequada. E, nesse caso, a responsabilidade é dos municípios de conceder um ensino de qualidade na etapa primária. Além dessa estrutura, é preciso destacar outras duas funções importantes desempenhadas pelo governo central. A ele cabem as funções supletiva e redistributiva. Por meio do exercício dessas funções, o governo central busca aportar mais recursos nos entes, sejam estados ou municípios, mais pobres, ou seja, aqueles que têm menos recursos financeiros para aplicar em educação. Essa tarefa é de fundamental importância na busca da redução das desigualdades regionais no Brasil. Esse slide apenas ressalta a etapa de ensino objeto da auditoria, que foi o ensino médio no Brasil.
Participaram da auditoria coordenada o TCU mais 28 tribunais de contas subnacionais. Foram 25 tribunais de contas estaduais, mais 3 tribunais de contas dos municípios, que desejaram participar para poderem se capacitar na área de auditoria de desempenho. É importante ressaltar, está apresentado no mapa, que apenas dos estados brasileiros, apenas 2 não tomaram parte na auditoria. O estado de São Paulo, mais ao sul, e o estado de Roraima, mais ao norte. Eles decidiram não participar da auditoria por decisão autônoma e própria. É importante registrar que a ausência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo constituiu-se uma limitação muito relevante da auditoria, uma vez que o Estado é muito populoso e possui uma rede de ensino médio, possui a maior rede de ensino médio do país. Aliás, no Estado de São Paulo haverá o jogo inicial da Copa do Mundo, no próximo dia 12 de junho. Aproveito para desejar sorte ao México na empreitada. Só não pode vencer o Brasil, né? A menos que um dos senhores e senhoras me desmintam, com base nas pesquisas que realizamos, essa auditoria coordenada foi o maior trabalho de auditoria em nível mundial em curso em 2013. Como foi ressaltado no vídeo, participaram do trabalho 90 auditores de todo o Brasil, que visitaram 580 escolas. O esforço não foi pequeno para a realização desse trabalho. Passo a seguir a explicar uma fase muito importante, que são as etapas da auditoria coordenada em forma de ciclos. A primeira etapa teve por objetivo selecionar um tema de auditoria de grande relevância. Como isto ocorreu? O tema foi definido no encontro de tribunais de contas brasileiros, ocorrido na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, ao final do ano de 2012. Nesse evento, os tribunais de contas firmaram um firme compromisso de realizar auditorias coordenadas com foco em temas de relevante interesse nacional, priorizando-se, de início, as áreas de educação e saúde. Na segunda etapa, ocorreu o estudo de viabilidade, que consistiu na escolha correta da modalidade de auditoria e no refinamento do alcance e objetivo do trabalho. Assim, dentro do grande tema educação, decidimos trabalhar com o ensino médio. Conforme já enfatizei, sendo a oferta do ensino médio competência primária dos estados e do Distrito Federal, a escolha dessa etapa facilitou a parte operacional da auditoria, na medida em que reduziu a quantidade de entes federativos aptos a participar. Assim, em vez de trabalharmos com 5.570 municípios, resolvemos trabalhar com apenas cerca de 30 entes federados, basicamente os estados. Na terceira etapa, houve Na terceira etapa, houve o planejamento e preparação do trabalho. Destaco nessa etapa a designação de um grupo para articulação técnica da auditoria. O grupo foi chamado Grupo de Auditoria de Desempenho, composto por membros dos Tribunais de Contas estaduais e do TCU. Esse grupo teve a importante missão de supervisionar o trabalho das equipes e solucionar os problemas à medida que ocorressem. Outra atividade importante dessa fase foi a assinatura de um acordo formal de cooperação entre os participantes. O acordo estabeleceu as obrigações de todos os partícipes e o cronograma básico da auditoria. Esse documento
mostrou-se de fundamental importância no curso da auditoria. Dou um exemplo aos senhores. Alguns tribunais de contas atrasaram demasiadamente a designação de suas equipes de auditoria. Constatado esse problema, o grupo de auditoria de desempenho cobrou a solução da questão com base em cláusula prevista no acordo, que foi assinado pelo dirigente máximo de cada Tribunal de Contas participante. Na sequência, ainda na fase de preparação, de planejamento e preparação, as equipes de auditoria tiveram que se capacitar no tema ensino médio. Então, houve uma corrida contra o tempo, por meio da leitura de artigos técnicos e conversa com especialistas da área. Essa fase de planejamento foi concluída com a realização de um encontro em Brasília, com todos os participantes, para a definição de 2 questões comuns de auditoria, a serem respondidas na fase de execução. Foram apenas 2 questões, porque, nesse caso, os tribunais de contas ficaram livres para incluir outras questões, outros pontos a serem analisados, de acordo com a sua capacidade operacional e o seu julgamento próprio, em vista da realidade de cada país, de cada estado. A Federação Brasileira os estados são muito diferentes entre si, então cada um tem uma necessidade própria. Então, nesse arranjo de apenas 2 questões obrigatórias, mostrou-se muito importante, pois deu autonomia a cada uma das equipes de auditoria. Na 4ª etapa, ainda dentro do primeiro ciclo, ocorreu a execução da auditoria, por cada uma das equipes de forma separada. Mas, para dar coesão ao grupo como um todo, mostrou-se importante nessa fase discussões com auxílio de uma comunidade virtual que havia sido criada e a realização de 2 videoconferências, uma no início e outra no final da fase de execução da auditoria. Passando ao segundo ciclo, a 5ª fase constituiu-se um encontro técnico em Brasília, com representantes de todas as equipes, para a discussão dos achados, das principais conclusões de auditoria. E, ao final de 3 dias de difíceis debates, extensos debates, conseguimos, na medida do possível, harmonizar as diferentes análises conduzidas por cada uma das equipes, com o objetivo que as medidas corretivas propostas fossem dirigidas aos gestores de forma uniforme. Na 6ª fase, foi elaborado um relatório consolidado, apresentando um diagnóstico da situação do ensino médio no Brasil e seus principais problemas. Esse documento está em fase final de elaboração e está sendo traduzido para o espanhol e para o inglês. A fase 7 trata do monitoramento da auditoria. Então, nessa fase, as equipes vão verificar a implementação das determinações e recomendações propostas para a solução dos problemas. Essa fase é crucial para o sucesso da auditoria, porque, como vimos ontem, para mudar uma realidade, não basta apenas propor nos nossos relatórios. É importante que os órgãos de fiscalização verifiquem efetivamente a implementação das medidas corretivas. A primeira etapa do monitoramento está prevista para ocorrer no 2º semestre de 2015. É necessário um tempo para que os gestores adotem essas medidas e isso comece a apresentar resultados. A fase 8 tem como objetivo realizar uma avaliação crítica de todo o trabalho e, de certa forma, já foi antecipada. Realizamos, no início deste ano, um workshop de lições aprendidas com a equipe da auditoria coordenada na área de saúde, que está sendo realizada no corrente ano.
Esse slide é muito interessante. Ele ilustra a sinergia de esforços entre o TCU e os demais participantes da auditoria coordenada. Ao TCU, coube analisar as políticas do Ministério da Educação, órgão do governo central. Além disso, o TCU analisou a coordenação de políticas entre o Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais de educação. E, ao final, produziu um relatório individual. O relatório do TCU já foi apreciado em março de 2014. Como registro, trabalhamos com equipe de 5 auditores, sendo um especialista em Business Intelligence, para fazer o tratamento dos inúmeros dados que precisamos trabalhar no curso da auditoria. Os tribunais subnacionais, por sua vez, se empenharam nas seguintes tarefas: analisar as políticas das secretarias estaduais e municipais de educação, verificando se elas estavam aderentes às políticas do governo central. E analisaram a coordenação entre as políticas da secretaria estadual e municipal e as escolas. Quer dizer, os tribunais de contas foram as entidades que realmente chegaram à ponta da linha, elas foram as escolas. O TCU ficou mais analisando as ações do governo central. E também cada um dos tribunais participantes produziu um relatório individual. Passo a seguir a tecer comentários sobre os principais achados de auditoria. Nós os organizamos em 4 grandes temas: cobertura, professores, gestão e financiamento. O primeiro achado do tema cobertura refere-se a um déficit de infraestrutura para atender aos jovens de 15 a 17 anos no ensino médio, numa projeção para o ano de 2016. Utilizamos como referência, como padrão de auditoria, uma meta constante do Plano Nacional de Educação, do PNE. A conclusão é que faltam vagas em escolas, há necessidade de construção de prédios escolares. O déficit foi estimado em cerca de 38 mil jovens, numa análise bastante conservadora. No mapa, as áreas verdes indicam falta de vagas. Quanto mais verde, maior o déficit. Os senhores podem ver que a maior deficiência no país está no Norte e Nordeste, com os estados do Pará, Piauí e Maranhão apresentando os casos mais graves, as maiores deficiências. Agora, já tratando do tema professores, essa segunda conclusão de auditoria refere-se ao déficit de professores. Um dos grandes desafios do ensino médio no Brasil é prover professores capacitados em todas as disciplinas obrigatórias. São 12 disciplinas obrigatórias no total, estão apresentadas no slide. Esse é um tema de debate atual no Brasil. Os especialistas, em sua maioria, consideram que há um número excessivo de disciplinas obrigatórias. E implementá-las em todo o país é um esforço de grandes proporções. Por exemplo, como colocar um professor de sociologia nos rincões da Amazônia ou no meio do semiárido do Nordeste? Não é uma tarefa fácil. Haja visto também que os professores no Brasil não são corretamente remunerados. Voltando ao slide, nós vemos aqui que há uma deficiência de pelo menos 32 mil professores, com formação específica, segundo cálculos também bastante conservadores. As maiores deficiências estão nas disciplinas de Física, Química e Sociologia. Mas essa não é, na minha opinião, a conclusão mais relevante. Aliás, esses números não levam em consideração os dados da rede escolar do Estado de São Paulo, que, como eu disse, é a maior rede de ensino médio no Brasil.
O que nós observamos na auditoria é que boa parte dessa deficiência poderia ser resolvida com a melhoria da gestão das redes, pois existem cerca de 46 mil professores lecionando sem formação específica nessas disciplinas. Além disso, há 60 mil professores que estão fora da atividade de sala de aula, com destaque que existem 40 mil professores desempenhando atividades administrativas. Um dos pontos que levantamos é por que não deslocar esses professores da atividade administrativa para a atividade em sala de aula, criando carreiras específicas para a área administrativa. E outro ponto muito importante desse achado é que a montagem desses dados só foi possível porque houve intercâmbio de informações entre o TCU e os tribunais de contas subnacionais. Então, aqui nesse achado, a auditoria coordenada mostrou sua força. Nós tivemos acesso a dados que, sem a colaboração dos tribunais de contas estaduais, nós não conseguiríamos obter. Ainda no tópico professores, esse slide ilustra outro problema sério da rede escolar de ensino médio no Brasil. Refere-se ao elevado percentual de professores temporários em algumas redes estaduais. Há alguns valores superando o percentual de 70%. Registro que os professores temporários não possuem os mesmos direitos trabalhistas dos professores efetivos. É importante assinalar também que um certo nível de professores temporários é necessário para as redes. Eles são muito importantes para cumprir ausências temporárias dos professores efetivos. Por exemplo, licenças para capacitação, licenças médicas, mas, seguramente, os percentuais encontrados, da ordem de 70%, são claramente exagerados. Agora, falando um pouco sobre gestão, a principal conclusão desse tema foi a aprovação, o prejuízo causado pela aprovação tardia do Plano Nacional de Educação pelo Parlamento Federal. O plano aguardava votação pelo Parlamento até semana passada, quando foi finalmente aprovado. Então, mas como deveria viger de 2011 a 2020, temos quase 4 anos de atraso. E este plano é de fundamental importância porque as suas metas e objetivos são de observância obrigatória por todos os entes federados. Então, se o plano maior se não temos um plano maior, isso desarruma todo o sistema de planejamento em educação. Passo a falar agora sobre os achados de auditoria relacionados a financiamento. Uma parte importante, né? Não há melhoria na educação sem investimento. Aqui temos a moeda brasileira, o real, né? No tema financiamento, a principal conclusão da equipe refere-se à divergência de informações financeiras entre sistema de informações gerenciados pelo governo central. Nesse primeiro slide, temos demonstrado a diferença de gastos em 2 sistemas de informações diferentes. O CIOP, que se chama Sistema de Orçamentos Públicos em Educação, que é gerenciado pelo Ministério da Educação, e o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que é gerenciado pelo Ministério da Fazenda do Brasil. Em números globais, esse gráfico demonstra que, em 2012, o CIOP registrou gastos em educação da ordem de 95 bilhões de reais, contra 82 bilhões de reais registrado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Percentualmente, a diferença de
cerca de 13,3 bilhões de reais, representa 14% se compararmos com os dados do CIOP e cerca de 16% se compararmos com os dados do relatório resumido de execução orçamentária. Esses percentuais não são desprezíveis. Infelizmente, com limitação da auditoria, não podemos investigar ao fundo qual desses dois sistemas está mais correto. Mas apenas a evidenciação desse problema foi muito útil para levantar a questão para que seja resolvido entre os interessados. Aqui nós vemos que as diferenças apontadas são mais relevantes em alguns estados, no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. O gráfico seguinte mostra o mesmo problema, agora sob uma visão apenas dos gastos com pessoal em educação. Desta vez, comparamos o CIOP com o Sistema de Informações Financeiras sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho do Brasil. Novamente, as diferenças mostraram-se concentradas em alguns estados, que estão destacados no gráfico. A conclusão de todos esses números é que não é possível atestar com absoluta segurança quais são os níveis efetivos de recursos públicos que são alocados para políticas de educação em todo o Brasil. Chego ao último slide da apresentação. Mesmo com incerteza sobre os níveis de investimento na área educacional, pode-se verificar que o ensino médio no Brasil ainda é extremamente subfinanciado. Se compararmos, por exemplo, com a média de gastos dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, enquanto o investimento direto em educação por aluno no ensino médio no Brasil, em 2010, chegou a $2.148, entre os países da OCDE, o gasto médio foi de $9.322, ou seja, mais de 4 vezes o que é gasto no Brasil. Essa questão deixa muito claro que, mesmo considerando a necessidade de melhoria na gestão e aumento da eficiência das redes estaduais, há evidente necessidade de aumento do investimento em educação no Brasil. Muitas graças. En este momento daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Son significativos los hallazgos de auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión respecto a déficits en infraestructura, oferta de docentes, financiamiento e incluso respaldo legislativo. Ante este escenario y los indicadores establecidos en OCDE, ¿cuáles son las acciones previstas de seguimiento por la entidad fiscalizadora superior de Brasil? São significativas os problemas de auditoria, os achados de auditoria do Tribunal de Contas da União em relação aos déficits de infraestrutura, oferta de docentes, financiamento e, inclusive, respaldo legislativo. Diante desse cenário e os indicadores estabelecidos em OCDE, quais são as ações previstas de seguimento pela entidade fiscalizadora superior do Brasil? Em face dos problemas identificados, cada um dos tribunais participantes propôs medidas corretivas a serem adotadas pelos gestores. Como eu disse, a efetiva adoção dessas medidas corretivas pelos gestores será verificada na fase de monitoramento. Então, essas medidas corretivas foram apresentadas aos gestores, que tiveram que apresentar aos tribunais de contas um plano de ação, comprometendo-se com prazos, metas e responsáveis para atacar aqueles problemas identificados. Nós esperamos que em 2015, já na primeira fase do monitoramento,
nós possamos atestar alguns avanços na adoção dessas medidas corretivas. No México, existe coordenação entre a entidade fiscalizadora superior da Federação e a dos Estados da República para a realização de determinadas auditorias, especificamente de recursos públicos federais transferidos a estados e municípios. Qual foi o fator de sucesso em matéria de coordenação e criação de capacidades para tornar possível que o Tribunal de Contas da União desenvolvesse uma auditoria desta envergadura e alcance em matéria educativa? Eu destaco como o principal ponto de sucesso da auditoria o elevado grau de comprometimento das equipes e também do grupo de auditoria de desempenho que eu citei, que foi responsável pela solução dos problemas. Então, nós verificamos que mesmo em tribunais de contas de menor porte, com mais deficiência, as equipes vieram a Brasília, trocaram informações, sempre com muita vontade de conseguir terminar o trabalho a bom termo. É claro que eu digo aos senhores que nem todos os tribunais de contas produziram relatórios excepcionais. Na prática, alguns tribunais fizeram trabalhos excelentes, mas também nós identificamos alguns tribunais que não conseguiram ter muito sucesso no trabalho. Talvez aqui há um ponto de melhoria para os futuros trabalhos, que devemos dar mais atenção a esses tribunais de contas de menor estrutura. Bien, suplicamos sus aplausos para esta importante ponencia. En este momento se llevará a cabo la entrega del obsequio a cargo del contador público Jorge Martín Pacheco Pérez, auditor superior del Estado de Campeche. Así también se entrega de reconocimiento el contador público José de Jesús Martínez Loredo, quien es auditor superior del Estado de San Luis Potosí. Vamos a agradecer cumplidamente a nuestro ponente del día de hoy, André Geraldo Carneiro de Oliveira, a entregarle un reconocimiento muy pequeño y agradecerle cumplidamente sus atenciones de haber visitado este país para darnos su ponencia. Muchas gracias, André.